Pois bem, compreendemos agora os tipos de vento e como configurar nossa embarcação em relação a ele. A partir de agora, nós vamos analisar as manobras e movimentos que devemos fazer com o nosso veleiro para podermos nos movimentar em relação à rosa dos ventos e seguir o rumo desejado. Dessa forma, nós vamos ver então como manter o nosso veleiro no rumo desejado e assim ajustar as velas para que esse propósito seja concluído. Sendo assim, o primeiro movimento que nós vamos estudar é o movimento de orçar. Como pode ser visto na figura que apresentamos no vídeo, orçar representa movimentarmos o veleiro em direção ao vento, na direção da origem do vento. Grave o movimento que é apresentado na sua tela e com o passar do tempo você vai ter a sua memória muscular efetivada a respeito dele. Sendo assim, orçar é quando você empurra o leme e aproxima a proa do veleiro na linha do vento. À medida que você orça, você deve ir caçando a vela para que ela não fique panejando e para que a mesma tenha sua aerodinâmica reestabelecida, ou seja, a posição correta da vela em relação ao vento. O segundo movimento que veremos é o movimento de arribar. Como você pode ver na figura, arribar representa movimentarmos o veleiro em direção contrária ao vento, na direção contrária da origem do vento. Sendo assim, na prática, o movimento de arribar é quando você puxa o leme e afasta a proa da linha do vento. À medida que você vai arribando, o ideal é folgar um pouco a vela para adquirir mais velocidade e pressão na mesma. Mas cuidado, não solte muito a vela, pois desse jeito ela começará a panejar, ficar tremulando e você vai perder a sua eficiência e velocidade. Então veja como é fácil, né? Basicamente com esses dois movimentos, o movimento de orçar e o movimento de arribar, você consegue se orientar e posicionar o seu veleiro em todas as direções da rosa dos ventos. Vejamos agora duas situações práticas que devem ser observadas durante os movimentos de orçar e arribar, que é justamente o posicionamento das velas. Então, basicamente, no leme, nós temos o movimento de puxar o leme, que é arribar, e empurrar o leme, que é orçar. Grave bem esses termos. Puxar o leme é arribar. Empurrar o leme é orçar. Como vimos também, uma vez que você orce ou arribe, você tem que ajustar novamente as velas, através de dois movimentos, que são caçar a vela e folgar a vela. Vejamos então na prática como funciona. Caçar a vela. Para que a vela fique bem cheia e não paneje, você deve puxar a escota da vela mestra. Esse movimento de puxar a escota da vela mestra nós chamamos de caçar a vela. Mas sempre tome cuidado para não cometer um erro muito comum, que é caçar a vela demasiadamente, o que veremos na prática durante as aulas ao mar. Movimento de folgar a vela. Quando você solta a escota da vela mestra, chamamos esse movimento de folgar a vela. Devemos folgar a vela quando queremos reduzir a pressão do vento sobre ela, ou quando queremos parar o veleiro, como será demonstrado mais adiante. Nesse último movimento, inclusive, de parar o veleiro, soltamos por completo a escota da vela, deixando a mesma panejando ao vento. Outra situação que também precisamos gravar e ter sempre em mente é a relação leme e direção do veleiro. Esse item deve ter uma especial atenção, pois um veleiro com cana de leme não é igual a um veleiro com roda de leme. Grave a seguinte informação: a direção que o veleiro irá tomar sempre será contrária à direção para a qual o leme está posicionado. Sendo assim, quando você posiciona o leme para bombordo, o veleiro irá guinar para boreste. Quando você posiciona o leme para boreste, o veleiro irá guinar para bombordo. Tente criar esses dois movimentos e essa situação na sua mente
para que você compreenda e, novamente, para que você crie o que nós chamamos de memória muscular em relação a esses dois movimentos. Com o passar do tempo, vai ser extremamente automático você ter o processo de empurrar ou puxar o leme de acordo com a direção que você quer tomar. Nesse momento, você pode mentalmente criar um resumo em cima da figura que lhe é apresentada. Então veja, nós temos concebido numa única imagem a rosa dos ventos, o movimento de orçar e arribar, e você vai mentalmente tentar se projetar no contravento para o travesso. Quais são os movimentos que você deve fazer para ir do contravento ao travesso? Depois do travesso para a alheta. Quais são os movimentos que você deve fazer estando no travesso para chegar no vento de alheta? E depois do alheta para o popa. Quais são os movimentos que você deve fazer estando no vento de alheta para o vento de popa? E assim sucessivamente, saindo do vento de popa, indo para o vento de alheta, saindo do vento de alheta para o travesso, do travesso para o contravento. Mantenha-se nesses movimentos e defina mentalmente o que você deve fazer com o leme e com a vela para sair de um vento de popa para uma alheta, por exemplo, ou de uma alheta para um travesso. Você deve empurrar o leme, você deve puxar o leme, você deve caçar a vela, você deve soltar a vela. Então, com o aprendizado que foi visto até agora, tente mentalmente criar essa movimentação para ver se você consegue fazer esses movimentos, consegue fazer essas manobras e ter entendido todo o conceito que foi adquirido até agora. Agradecemos por assistir todo o vídeo e chegamos ao fim desse capítulo. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e divulgue aos seus amigos. Venham fazer parte da família de velejadores Espaço Velejar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.